Bom dia, pessoal. Todos conseguem me ouvir? Sim, Ai, tu responde. Sim! Bom, então vamos dar início aqui à apresentação. Meu nome é Marcelo, certo? E eu vou mostrar para vocês aqui algumas funcionalidades do sistema de protocolo que é usado na prefeitura, certo? Então, para acessar a tela de login, você vai digitar processoeletrônico.pmt.pi.gov.br. Então, nessa tela, a gente vai fazer o login no sistema, certo? Então, o usuário vai ser o seu CPF, a senha vai ser a senha que lhe passaram, né? Não sei qual é a sua senha. E você também precisa, durante o login, selecionar o órgão. No caso, FMS, certo? E clicar em acessar. Aí nós vamos ter acesso à tela inicial do sistema, certo? Do lado direito, vão ter todos os processos, a listagem de todos os processos que foram gerados na sua unidade. Ou seja, a sua unidade criou processo. Diferente do protocolo web, agora todos os usuários eles podem criar processos, certo? No SEI, tudo é um processo. Inclusive, se você precisar enviar um memorando, qualquer tipo de documento que você precisar enviar de forma formal para outro setor, isso deve ser feito via processo. Então, tudo é um processo. Então, não há mais necessidade de se dirigir ao protocolo para se criar um processo. Todos os usuários podem criar processos. Do lado direito ficam os processos que são gerados na sua unidade. No caso aqui, eu tenho dois processos gerados aqui, certo? Quando eu passo o mouse por cima do número do processo, eu consigo ver e tem uma breve descrição aqui do processo, certo? E do lado direito, melhor dizendo, do lado esquerdo, vão ficar os processos que chegaram na minha unidade, chegaram no meu setor. No caso aqui, não tem nenhum processo que chegou para mim. Ou seja, todos que chegaram já foram despachados, certo? Então, basicamente, essa é a tela inicial do sistema. Sempre que eu quiser voltar para essa tela aqui, eu posso clicar aqui no canto superior direito em controle de processos, certo? E aí eu vou ver todos os processos que estão disponíveis na minha unidade, tanto os gerados como os que chegaram para mim, certo? Como os que chegaram para mim. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode ficar à vontade para perguntar. Eu vou compartilhar com vocês aí no bate-papo uma cartilha que a prefeitura fez sobre o SEI. Você pode clicar no link aí e acessar. Então vamos lá. Marcelo, só te Pois não. interrompendo. É sobre o acesso. Teve muito servidor que entrou em contato aqui com a gente da Gizab, dizendo que não chegou a receber no e-mail o acesso. Como é que a gente resolve esse problema? Se entra em contato direto com vocês, ou ou é com a gente aqui na Gizab solicitando, porque foram solicitados vários acessos e teve alguns que não conseguiram entrar na plataforma do SEI. Toda essa questão de senha, toda a questão do suporte é feito pela Prodaté, certo? Então, vocês podem entrar direto com a Prodaté. Inclusive, os cadastros que antes nós estávamos enviando para eles, né?
a gente não envia mais, né? Tem que ser enviado direto para eles. E quando é questão de cadastro, para iniciar o cadastro é feito pela diretoria, não é mais pela gerência. Mas acredito que a questão de senha, vocês podem entrar direto em contato com o suporte da Prodater, certo? Que eles resolvem. No caso, a senha aqui não chegou, né? Para alterar a senha, eu posso mostrar para vocês. Alguém tem alguma dúvida quanto a alterar a senha? Antes desse slide aí. Então, até no momento da alteração de senha, foi passado e eles também não estão conseguindo acessar, que dá um erro na página. Eu acredito que tenha que entrar em contato direto mesmo com a Prodater, porque na hora de alterar, se você puder mostrar aí como se faz, pode ser que alguns não tenham feito corretamente, mas teve alguns casos que não eram reenviados, né, a nova senha, não concluía. Mas se você puder mostrar antes de você iniciar o processo, é melhor. Obrigada. Marcelo, Pois Aristeu não. aqui, a Teresina. Essa cartilhazinha que você vai vai mandar para cada unidade ou vai estar na plataforma da Prodater? Tá lá no site da Prodater, eu coloquei o link aí no bate-papo da reunião, no chat da reunião. Certo? Tem um link aí que você pode clicar e fazer o download. Marcelo, bom dia. Bom dia. É Carlos aqui da UBS Dois Irmãos. Eu queria ver contigo se tu pudesse fazer uma recapitulação bem do princípio aí, nessa tela esquerda aí, porque esse link ele vai estar aberto nesse enquadramento da tela, é? Não, vai depender da sua tela aí, certo? O importante é que para acessar o que eu fiz até agora foi acessar o sistema. Então, para acessar o sistema, você digita processoeletrônico.pmt.pi.gov.br. E aí você vai inserir o usuário que foi lhe passado, que é o CPF, a sua senha, e vai escolher o órgão que você está, no caso é FMS. E depois clicar no botão acessar. Logo após isso, vai exibir essa tela que eu estou mostrando aqui, certo? A única coisa que eu fiz até o momento foi isso. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como alterar a senha, mas o site realmente de alterar a senha está muito lento. Vocês conseguem ver aí o site de alterar a senha? Marcelo, Ou não? eu fiz uma pergunta no chat, mas eu creio que eu já até obtive a resposta, só me tirar a dúvida. Esse acesso ao SEI, ele é diferente daquele acesso meu pessoal que eu já tenho, não é verdade? Isso. Ok. Esse acesso é para o setor como um todo, não é só um acesso pessoal. Ok, obrigada. Então, nesse site de alterar a senha, que eu acredito que vocês estejam vendo aí, para acessar ele, você precisa digitar alterarsenha.pmt.pi.gov.br, certo? E geralmente aparece uma tela de erro, mas é problema de segurança do navegador, não é do site, certo? Então, para alterar a senha, você vai inserir o seu CPF, que é o login, vai colocar a sua senha atual. No terceiro campo, você vai colocar a sua nova senha, ou seja, a senha que você deseja alterar, e depois vai repetir essa senha. Depois você vai clicar em Não Sou Robô e clicar em Redefinir. Certo? Assim você altera a sua senha. Se você esquecer a senha, você clica aqui em Esquecer a senha, vai ser redirecionado para um campo em que você vai ter que colocar algumas informações pessoais, e essa senha ela vai ser enviada para o seu e-mail. Entendido? Então é só lembrar que para alterar a senha você tem que entrar nesse endereço aqui, alterarsenha.pmt.pi.gov.br, certo? Vamos voltar aqui para o SEI.
Então, aqui a gente tem a tela inicial do sistema, certo? Tela inicial do sistema. Então, como a gente mencionou antes, todo e qualquer documento agora, ele precisa estar dentro de um processo, certo? Dentro de um processo. Então, vamos ver agora como é que a gente cria um processo, porque antes de qualquer coisa, antes de criar qualquer documento, ele precisa estar num processo, certo? Então, aqui na tela principal, eu tenho um menu aqui, lateral, certo? Tem diversas funções, a função para criar um processo é aqui, ó, iniciar processo, né? Clicando aqui em iniciar processo, eu posso escolher o tipo de processo. Na escolha de tipo de processo, eu tenho vários tipos aqui, ó. Se eu clicar nesse botão verde, ele vai me dar diversos tipos de processos que eu posso criar, certo? Aí vai da sua necessidade, tá? O que é que você quer informar, ou qual a informação que você deseja obter, por exemplo, certo? Então, a gente pode, vamos pegar aqui um de exemplo. Vamos pegar esse aqui, auxílio doença, por exemplo. Então, ele já está dizendo que o tipo de processo é auxílio doença. Já iniciou a criação do processo. Eu posso especificar ainda mais esse processo. Então, eu posso dizer, por exemplo, aqui, que esse processo é a solicitação de auxílio doença, certo? Só isso. Eu estou especificando mais o que eu quero dizer com isso. Aqui, na classificação por assuntos, quando eu escolho o tipo de processo, ele já classifica. Então, não há necessidade de eu incluir mais nenhuma. Eu posso também incluir os interessados, tá? Aqui pode ser pessoas ou pode ser setor. Então, posso colocar aqui que é a Diretoria de Recursos Humanos, certo? Basta você digitar a sigla e clicar, que ela vai ser incluída, o setor vai ser incluído nos interessados. Eu posso também colocar aqui alguma observação da unidade que está criando o processo. E aí, eu escolho o nível de acesso. Existem 3 níveis de acesso. Público, que pode ser visualizado por qualquer pessoa que tem acesso ao sistema. Tem o restrito, que só vai ser visualizado pelos setores em que o processo passou. Então, todos os setores pelos quais o processo tramitou vão poder visualizar o processo. Entendido? Quando ele é restrito. E sigiloso, ele só pode ser visualizado pelo setor em que o processo está. Certo? Então, a partir do momento que você envia ele, você perde acesso à visualização do processo. Isso no nível de acesso sigiloso. No nível restrito, recapitulando, todos os setores pelos quais ele tramita têm acesso ao processo. E no público, qualquer pessoa que acessar o sistema tem acesso. Alguma dúvida? Perguntaram aqui, corre o risco de não ter a opção de escolher o tipo de processo? Eu acho pouco provável, já que já tem um bom tempo que o SEI está na prefeitura, mas como o setor de vocês são novos, estão entrando agora, pode ocorrer. E se isso ocorrer, vocês podem solicitar para adotar aquela cadastra em novos tipos de processo, certo? Quando usar cada um dos 3 tipos de acesso? Aí depende, porque quando o processo é restrito, é que quando você quer que apenas os setores pelos quais ele passou possam ver o processo, certo? Por exemplo, onde tem documentos pessoais, né? Se seu processo ele tem ali cópias de documentos pessoais, talvez seja interessante que você coloque o nível de acesso restrito.
Se é um processo em que não faz diferença, que as pessoas que têm acesso ao sistema vejam as informações que estão ali dentro, então não tem problema, você pode deixar ele público, certo? E quando é em caso de denúncia, né? Denúncia caso de processo administrativo contra servidores, aí geralmente é usado um processo sigiloso, certo? Sigiloso. Mas você deve ter cuidado quanto a isso, porque você dificulta muito o acesso ao processo. Então, você tem que usar isso somente quando for realmente necessário. Então, vamos deixar aqui em público, com auxílio doença, não tem nada demais, qualquer um pode ver, isso não tem problema nenhum. Então, a gente, depois de escolher o nível de acesso, clica em salvar. O Elielton perguntou, a opção restrito é o mais viável? Sim. Se você tem, por exemplo, documentos pessoais, como eu falei, né, informações que realmente necessitam de uma certa restrição, é interessante que você deixe restrito, certo? Mas não precisa você usar tudo restrito também, certo? Então, a gente já criou o processo, o número é gerado automaticamente, como a gente está aqui, certo? Está vendo aqui. Então, eu tenho o processo. Agora, esse processo é apenas vazio. Ele está vazio, é apenas como se eu tivesse criado só a capa do processo. Entendi? Então, eu preciso colocar informações dentro desse processo, certo? Então, primeiro, o que eu vou incluir aqui é aquela ficha de protocolo que fica em cima da capa do processo. Tá? Quando o processo era físico, né? Então, o primeiro ícone que eu vou utilizar aqui na barra de acesso é o incluir documento. É esse primeiro ícone que eu tenho aí. Então, eu vou clicar nele e vou criar um tipo de documento dentro desse processo, certo? Clicando aqui nesse botão verde, eu tenho acesso a vários tipos de documentos que podem ser inseridos dentro desse processo, certo? O documento que eu quero inserir aqui é justamente o protocolo, certo? O protocolo. Não está aparecendo aqui. Estou usando uma versão aqui de homologação. Não sei se vai aparecer todas as opções aqui. Eu estou usando uma versão teste aqui do SEI. Então, eu tenho que procurar aqui uma opção de protocolo. Certo? Deixa eu só explicar uma coisa aqui sobre os tipos de documentos. Existem documentos, dois tipos de documentos, basicamente. O interno e o externo. O externo é quando o documento ele é criado fora do SEI. Então, esse documento ele é anexado ao SEI, ele não é produzido diretamente no SEI, certo? E o documento interno, ele é produzido diretamente no SEI. Então, se eu clicar em externo aqui, eu vou ter que anexar um documento. Todos esses outros documentos aqui, eles são produzidos dentro aqui do SEI, certo? São produzidos dentro do SEI. Eu vou tentar acessar aqui o meu sistema pessoal para mostrar a vocês como é que cria o protocolo, porque aqui não tem, nessa versão de teste aqui, não estou conseguindo encontrar o documento de protocolo. Oxi.
Vocês conseguem ver aí a nova tela? No tipo de documento, eu tenho aqui protocolo agora. Está todo mundo conseguindo ver aí? Então, aqui, ó, vamos continuar o treinamento nesse aqui. Eu estava usando uma versão de teste, mas eu vejo que está faltando algumas funções, né? Então, nesse aqui é o sistema que a gente vai realmente usar, tá? E aqui eu tenho uma opção de documento chamado protocolo, como vocês podem ver aqui. Tem diversos tipos, inclusive mais do que aquele outro lá, porque esse aqui é o sistema que realmente estava funcionando, aquele outro era a versão de teste. Certo? Então, o que eu quero usar aqui, o primeiro documento que eu tenho que criar dentro do processo é o protocolo. Então, eu clico aqui em protocolo, eu não preciso colocar descrição, não preciso colocar interessados, não preciso colocar assunto. Geralmente, o assunto que está aqui é o mesmo assunto do processo. Eu clico em público, porque o protocolo ele pode ser público, não tem nenhum problema, certo? E aí eu vou gerar o documento do protocolo clicando em confirmar dados. Quando eu faço isso, ele vai abrir uma nova tela, certo? Aí eu preciso compartilhar essa tela com vocês. Então, agora vocês estão vendo como é que eu vou gerar o documento chamado protocolo, certo? Esse documento aqui, ele vai abrir numa janela separada, certo? Uma janela pequena separada, na hora que você clica em confirmar dados, certo? E aí, o que é que eu faço? Eu tenho que responder essas perguntas aqui, ó. O documento foi devidamente atuado, protocolado no sistema SEI. Aí eu marco um X aqui. Existem documentos físicos referentes a este processo em posse do órgão, né? Se existe algum documento físico que chegou para você aí, você está incluindo eles nesse processo, aí você clica, marca um X assim, em cima. Caso não tenha, você marca um X e não, certo? Esse sistema, esse processo, tramita em outro sistema? Geralmente, não. Respondidas essas perguntas, eu preenchi o documento chamado de documento protocolo. E aí, o que eu tenho que fazer agora é assinar. Como é que eu assino digitalmente? Eu clico aqui nesse botão assinar. Eu posso também salvar esse documento para assinar depois. Mas é importante lembrar que, se um documento não estiver assinado e ele for enviado a outro setor, o outro setor ele não vai conseguir visualizar esse documento. Então, para que ele possa ser visualizado por outros setores, o documento necessariamente precisa estar assinado. Então, clico em assinar. Ele vai perguntar se eu desejo salvar alterações, clique em OK, salvando, e aí simplesmente eu vou digitar minha senha, certo? Fazendo isso, eu assinei o documento, e a tela fechou. Agora vocês não estão vendo mais a tela, porque ele estava numa tela separada e a tela fechou, certo? Quando eu volto aqui para o processo, vocês podem ver que dentro do meu processo, agora existe um documento chamado protocolo 3330, certo? E vocês vão ver aqui que esse documento está aqui assinado, ó. Documento assinado digitalmente por Marcelo, e etc. Essa indicação aqui, ao lado do documento, ó, é uma caneta que mostra que esse documento está assinado, certo? E isso é importante por quê? Porque o documento assinado ele pode ser visto por outros setores. Se ele não tiver assinado, ele não pode ser visto por outros setores, certo? Então, esse é o primeiro documento que você cria ao criar um processo. Bom, para continuar, eu preciso inserir outros documentos dentro do meu processo. Por enquanto, ele só tem a capa, vamos dizer assim, e o protocolo.
Então, clicando em cima do número do processo, eu tenho acesso a diversas funções referentes a esse processo, certo? A esse processo. E aí eu vou inserir agora um novo documento, certo? Vamos supor que eu quero fazer um memorando, certo? Fazer um memorando. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, de solicitação de cadastro do usuário no SEI, certo? É um documento. Agora eu estou criando um documento, não é mais um processo, é um documento dentro do processo. Então, eu vou criar aqui nesse tipo de documento, solicitação de usuário do SEI, certo? Se você estiver procurando algum tipo de documento que não esteja nessa relação, aí você pode colocar como um memorando, uma solicitação, uma coisa desse tipo, certo? Alguém está com o microfone ligado. O da Dias do gráfico é melhor. Seu Antônio, desligue seu microfone, por favor. Então, eu vou criar aqui um documento. Eu vou escolher um tipo. Nós vamos criar aqui, ó, solicitação de cadastro de usuário no SEI. Eu cliquei aqui, ele vai me pedir que eu preencha os campos desse documento. Eu vou clicar aqui, vou colocar aqui na descrição ficha de cadastro do SEI. Interessados, eu vou colocar aqui PRODATE. Já apareceu. Coloca aqui PRODATE, certo? Eu estou com um problema no teclado aqui, eu vou seguir aqui sem teclado. Certo? Acabou a pilha do teclado no meio da apresentação. Então, eu posso escolher destinatários aqui. Se na hora eu esquecer de assinar, estão perguntando aqui. Se você esquecer de assinar, como eu falei, não tem problema nenhum se o processo não saiu do seu setor. Mas a partir do momento que ele sai do seu setor, aí, lá no setor que ele chegar, a pessoa ela não consegue ver o conteúdo do documento sem ele estar assinado. Entendido? Você pode esquecer de assinar, deixar para assinar depois, mas quando ele sai do setor, os documentos que não estão assinados não conseguem ser visualizados. Certo? O que provavelmente vai acontecer é que a pessoa vai receber o processo lá, não vai conseguir ver e vai devolver o processo para você. Isso se você enviar. Entendido? Então, aqui eu coloco o destinatário, posso colocar PRODATE, interessados PRODATE. Mesmo se eu colocar aqui o destinatário PRODATE, isso não significa que o processo vai ser enviado automaticamente para lá. Tá? Não significa. Aqui eu estou só preenchendo campos de informações que podem ser úteis na hora de pesquisar esse processo. A classificação de assunto aqui, geralmente, ela está relacionada com processo, ela aparece aqui, eu posso colocar alguma observação e escolher o nível de acesso. E aí eu confirmo os dados. Certo? Aí ele abre uma nova tela, certo? Vou compartilhar essa tela com vocês. Então, ele abre essa tela aqui, certo? Você vê que ele já constrói o documento praticamente todo para você. E aí você vai preencher esses campos aqui, ficha de cadastro do SEI e tal. Inclusive o texto já está aqui, ó. Vem, através de solicitar o cadastro do usuário SEI e tal. Então, você preenche todos esses campos aqui e tal. Se fosse um memorando, aí você ia digitar a sua solicitação lá dentro do memorando. Solicito, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Normal, como se você estivesse fazendo uma solicitação qualquer. E aí, novamente, você vai clicar em assinar.
digitar a sua senha, clique em assinar. Pronto. Aí ele volta lá para outra tela. Certo? Volta lá para outra tela. Aí você vai ver aqui, ó, que além do documento protocolo, eu tenho aqui a solicitação de cadastro de usuário. Certo? A solicitação de cadastro do usuário. No SEI, feito aqui, ó, pela GTI e tal. E ele está assinado. Está aqui a caneta, dizendo que ele está assinado. Bom, eu tenho um processo, criei o protocolo, tenho o meu documento que eu quero enviar aqui. Então, isso quer dizer que eu já posso enviar esse documento. Tá? Como é que eu faço para enviar esse documento? Então, eu clico em cima do nome do processo, do número do processo, certo? E vou clicar em cima desse ícone aqui que tem esse envelope, essa carta, certo? Todos os ícones aqui que você passar o mouse por cima, ele vai dizer o que é que ele faz, certo? Então, eu vou clicar no ícone que tem uma carta que serve para enviar o processo. Bom, aqui nessa tela aqui de enviar o processo, basta eu escolher aqui a unidade. Como é que eu escolho a unidade? Posso mostrar todas as unidades aqui, certo? Clicar aqui em mostrar. Posso clicar nessa lupa aqui, pesquisar, ó, por exemplo. Escolher uma unidade que eu quero enviar. E eu posso digitar aqui o setor que eu quero. Por exemplo, eu quero enviar para Gizab. Eu clico, eu digito aqui Gizab e vai aparecer. Quando vai aparecer a lista, eu clico no nome da Gizab e ela vai ser inserida nesse campo aqui, certo? Não estou fazendo porque eu dei um problema no teclado aqui, eu já trocar. E aí, o que acontece? Eu já posso enviar o processo, clicando aqui em enviar. Só que nós temos algumas observações, certo? Quando você envia um processo, você não consegue mais visualizar ele através da sua tela principal, certo? Ele some daquela tela principal, certo? Então, um aviso importante que precisa ser dado é que, se você quer acompanhar o processo, você precisa gravar o número dele, certo? Você precisa gravar o número dele. Mas tem outra opção que eu vou mostrar mais na frente também, de como acompanhar esse processo. Mas é importante vocês lembrarem que quando o processo sai do setor, você não consegue mais ver ele na sua tela principal. A não ser que você tenha um número e pesquise através do número. Entendido? Existem alguns processos que você pode colocar uma data para ele retornar, certo? Então, eu quero que ele retorne dia 27. Mesmo que ninguém faça nada com ele lá, mas ele vai retornar para mim dia 27. Se eu escolher essa opção aqui. Eu posso também botar um prazo em dias, que ele retorne para mim em 10 dias úteis. Eu preencho aqui, certo? Mas cuidado com isso aqui, certo? Por quê? Porque isso aqui é feito automaticamente e você nem percebe. Então, se você coloca aqui dia 27, para ele retornar para o seu setor, se a pessoa não tiver feito nada lá, ele retorna. Certo? Ele vai retornar de uma forma ou de outra. A mesma coisa é com prazo em dias. Ele tem um prazo para retornar, 10 dias úteis, por exemplo. Então, mesmo que ninguém tenha feito nada, o processo retorna. Certo? Mesmo que o setor lá não tenha incluído nenhum documento, não tenha assinado nada, ele retorna. Certo? Então, isso aqui eu nem recomendo que vocês usem. Certo? Nem recomendo que vocês usem. A não ser que seja de extrema necessidade. Certo? Você pode clicar nessa opção aqui para manter o processo aberto na unidade atual. Isso significa o quê? Que ele vai tramitar em outras unidades, mas você não perde acesso a ele. Você continua, ele fica lá na sua tela principal. Certo? Lá na sua tela principal. A vantagem disso é que você consegue acompanhar o processo, porque ele está sempre na sua tela principal. A desvantagem é que, se você fizer isso com muito processo, sua tela principal vai ficar lotada de processos. Certo? Então, tem que ter cuidado ao usar isso aqui. Então, para enviar o processo, simplesmente eu escolho a unidade,
digito aqui o nome, vai aparecer, eu clico no nome da unidade, por exemplo, se eu digitar GISAB, vai aparecer, eu clico em GISAB, ela vem para esse campo aqui que está em branco, e eu clico em enviar. Pronto, aí o processo saiu do meu setor, certo? O processo saiu do meu setor. E assim, eu encaminhei o processo. Eu fiz uma solicitação, certo? Voltando aqui para minha tela principal, eu tenho aqui os processos que foram gerados e aqui os processos que eu recebi. Vejam que esses processos recebidos aqui, eles estão todos na cor preta, né? O número deles está todo em cor preta. Isso quer dizer que eu já abri eles, certo? Eu já abri eles. Quando ele chega e ele ainda não foi aberto, ele fica na cor vermelha, certo? Fica na cor vermelha. Tá vendo que quando eu passo o mouse em cima do número do processo, eu tenho uma breve descrição, certo? Isso aqui é justamente aquilo que eu digito quando eu estou criando o processo, uma breve descrição do processo, certo? Eu vou só pedir licença a vocês para trocar aqui o meu teclado que deu problema. Volto já já. Priscila, eu acho esse sistema muito complexo para a gente aprender a utilizar ele só em uma reunião dessa virtual. Precisa muita, como é que diz, dedicação a esse sistema para poder a gente utilizar ele. Certo, por isso que eu pedi para ele relatar aqui tudo que for possível, porque essa reunião, né, é um treinamento, ele vai ficar gravado, para posteriormente vocês estarem recapitulando ele. E aí as dúvidas de vocês, né, é que vai ajudar o Marcelo deixar esse treinamento o mais coerente possível para vocês estarem utilizando depois também, como justamente essa dúvida. Eu lembro que ele falou, mas não sei como. Então, vocês vão estar podendo acessar esse treinamento novamente para estar visualizando ele. Tá bom, Aristeu? Ok. Bom, pessoal, consegui resolver aqui o problema. Vamos dar continuidade aqui, certo? Bom, depois que eu criei um processo, agora eu já sei como criar um processo, né? Eu já sei como enviar um documento para alguém. Agora surgiu a necessidade de eu precisar responder um processo. Como é que eu faço isso? Né? Então, o que acontece? Nessa tela inicial, lembrando, quando você entra, do lado direito existem os processos gerados e existem os processos recebidos, né? Digamos aqui que eu tenho aqui, ó, pegar esse exemplo aqui de um processo que chegou para a gente aqui. Solicitação de impressoras no processo do Hospital do Buenos Aires, certo? Aí eu clico nesse processo, certo? Vê aqui que tem um memorando com a solicitação, certo? Vê aqui que essa pessoa, ela não criou o protocolo, certo? Isso não é uma boa prática, é interessante que vocês criem um protocolo, aquele documento que eu mostrei como é que cria. Mas se você não criar, o processo ele vai andar do mesmo jeito. Mas é importante vocês criarem. E aqui tem um memorando. Quando eu clicar nesse memorando aqui, eu vejo o conteúdo dele, vejo a solicitação. Para GTI e tal, a pessoa solicitando alguma coisa, né? Como é que eu respondo isso aqui, né? A preocupação de vocês talvez seja essa. Como é que eu vou responder isso aqui? Então, para responder isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu clico em cima do número do processo. Vou clicar aqui, ó, incluir um documento. E aí eu vou incluir aqui um despacho, certo? Incluir um novo despacho. Gerar um documento chamado despacho. Eu geralmente não coloco nenhuma descrição, não coloco nenhum interessado, não coloco assunto, nem observação, nem nada. Só me preocupo com o nível de sigilo, dependendo da solicitação aqui, certo? E aí eu clico em confirmar dados.
Quando eu clico em confirmar dados, ele abre uma nova tela para digitar o texto, certo? Ele abre uma tela separada. Vou mostrar aqui para vocês a tela. Então, a tela que ele abre é essa, certo? E ela diz aqui, ó, digite o texto aqui, certo? Digite o texto aqui. Então, aqui você vai responder o processo, certo? Aí eu posso colocar o seguinte, ó, em resposta ao memorando fulano de tal, qual é o memorando? Tá vendo aqui, ó, memorando 42, tá vendo aqui, ó? Memorando 42. Aí eu posso colocar lá no meu texto. Como é que eu sei o número do memorando? Lá na outra tela, dentro do processo, tem lá, memorando, número tal, certo? Eu posso colocar aqui. Em resposta ao memorando 42, certo? Eu posso, inclusive, colocar o número do documento. Eu abro aspas aqui. Desculpe. Abro parênteses. Aí clico bem aqui, ó. Nesse ícone, onde tem um ícone do SEI, ó. Inserir um link para o processo ou documento no SEI. Se você voltar lá para aquela outra tela do processo, você vai ver que tem um número aqui ao lado do número do documento. Tá vendo? 19.61.996. 19.61.996. Esse é o número 6 desse memorando que chegou para mim. Certo? Eu posso inserir esse documento aqui, esse número desse documento, lá na minha resposta. Como é que eu faço isso? 19.61.996. Então eu faço o seguinte, eu volto lá para outra tela. E coloco aqui, ó. Clico nesse ícone e coloco aqui. 19.61.996. É o número que está lá, né? Em resposta ao memorando, aí aqui eu coloco minha resposta, certo? Etc, etc, etc. E clico em assinar, certo? Eu clico em assinar. Coloco minha senha. Na hora que eu assinar, ele fecha a tela e volta lá para outra. Fechou a tela, voltou lá para outra tela. Então tá aqui, ó. O meu despacho que eu acabei de criar, o despacho 138. Que 138 é esse? É um número do SEI lá que ele cria. Só te interrompendo. Quando você entra numa tela para informar outra, não fica visível. Eu só gostaria de que você mostrasse nessa que você está agora, onde foi que você clicou para introduzir esse númerozinho do despacho, o memorando, quer dizer, você está dando um exemplo. Tá certo. Porque ele fica trocando de tela, aí fica ruim. Eu tenho que compartilhar toda vez a tela. Isso. Então, aqui no número do despacho, né? Aproveitar para ensinar a editar. Por exemplo, aqui o número de despacho. Vamos dizer que eu errei esse número aqui, certo? O número do documento. Eu estou respondendo ao memorando 42. Ao lado do memorando 42 tem esse número do SEI aqui, ó. 19.61.9966. Certo? Então, digamos que eu errei esse número. Então, eu estou aqui no despacho, esse número ele vem para dentro do meu despacho, ele está aqui dentro da minha resposta. Como é que eu faço para alterar isso aqui? Então, eu clico aqui nesse botão, ó, editar conteúdo. Lembrando, sempre que você coloca o mouse em cima de cada ícone, ele descreve a função dele. Então, eu clico aqui, ó, em editar conteúdo. Aí ele vai abrir uma nova janela. Essa nova janela, eu tenho que ter o cuidado de compartilhar com vocês agora. Vocês estão vendo agora essa nova janela? Ó, segundo para mim aqui tá
tá compartilhado com vocês, certo? Então, ó, digamos que eu quero colocar o número aqui, sei, certo? Quero colocar o número 6, certo? Então, esse número aqui, eu clico nesse ícone aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sei. Eu clico nele e ele vai aparecer essa Não está janela. visível o ícone SEI, onde foi. É nesse campo de cima, né? Do lado direito. É, nessa barra de pronto. cima, onde tem salvar. Essa barrazinha, sim, pronto. Aí aqui, ó, sei. É. E aí, o que é que eu faço? Eu clico, né? Coloco lá dentro do parênteses, clico aqui, e aqui é que eu digito o número. Entendido? Digito o número aqui, clique em OK, certo? E depois que eu faço isso, eu assino, certo? Lembrando, pessoal, que toda vez que você altera alguma coisa aqui, por exemplo, se eu apagar alguma coisa aqui, ó, se eu excluir alguma coisa aqui, eu tenho que assinar de novo, certo? A não ser que eu não salve nada. Mas se eu mexi em alguma coisa aqui no texto, se eu coloquei um acento numa palavra e salvei, eu tenho que assinar de novo. Entendido? Porque senão essa alteração ela não vai. Você tem sempre que assinar. Bom, fiz a modificação aqui, coloquei o número aqui, aí salvei e assinei. Ele vai, fecha essa tela e volta lá para a tela principal. Certo? E aí eu vou compartilhar com vocês novamente a tela. Pronto. Está respondido aqui o memorando com o despacho aqui. E eu vou enviar esse processo. Eu respondi, né? Mas ainda não foi enviado. Então eu tenho que enviar esse processo. Então eu clico no número do processo e depois clico em enviar processo. Aí eu digito aqui o setor que eu quero, digamos que eu quero mandar lá para a GISAB. Boto aqui a GISAB, tal. Clico aqui, aí ele já vem para dentro da caixa aqui. Depois é só clicar aqui em enviar, certo? Aí o processo vai para lá, já com o meu despacho. Tá vendo aqui, ó, que o meu despacho não tem uma caneta aqui do lado? Significa que ele não está assinado, certo? Não está assinado. Por que que eu não assinei? Porque o despacho não vai ser esse, certo? O despacho não vai ser esse, eu só fiz de exemplo, certo? Então, depois que eu clico aqui em enviar, esse processo sai aqui. Aí vamos supor, né? Vamos supor que eu quero ficar acompanhando esse processo bem aqui. Como é que eu faço para ficar acompanhando esse processo? Eu clico nesse processo aqui e depois clico nesse olho que tem aqui. Eu estou dizendo acompanhamento especial, certo? Acompanhamento especial. Quando eu clico nesse olho aqui e volto lá para a tela principal, esse processo ele vem para esse outro setor aqui, ó, chamado de acompanhamento especial. Eu clico aqui e aqui estão todos os processos que nós estamos acompanhando de perto. A gente precisa ficar sempre acompanhando esses processos aqui, certo? Você vê que tem vários processos aqui. O que é isso aqui? São todos processos que precisam de um acompanhamento especial. A gente precisa saber por todos os setores onde eles estão, o que é que está acontecendo com cada um deles, certo? Então, lembre-se que quando você envia o processo, ele some daqui. Ele some dessa sua tela inicial aqui. E se você precisar ficar acompanhando ele, o que você deve fazer? Clica no número do processo e clica aqui nesse olho. Fazendo isso, quando você voltar para a tela principal, ele vai estar aqui nesse setor aqui, ó, acompanhamento especial. Ele vai ficar guardado aqui e aí você vai saber por onde ele está, o que aconteceu com ele. Como é que eu faço para saber, por exemplo, por onde é que meu processo está passando? Certo? É fácil. Eu clico no número do processo, aí tem aqui, ó, consultar andamento. Tá vendo aqui? Logo abaixo de todos os documentos, tem aqui consultar andamento.
Eu clico aqui em consultar andamento, e aí eu sei por onde ele passou. Eu sei que, ó, é de baixo para cima que a gente lê. Ele foi gerado lá no Hospital do Buenos Aires, foi colocado um documento, foi assinado, e depois ele chegou na GTI, foi criado um documento, foi assinado, etc. Foi cancelado o documento, cancelada a assinatura. Outra coisa que é importante vocês saberem é que tudo que você faz no SEI fica registrado, certo? Tudo que você faz no SEI fica registrado. Então, se eu coloquei um documento, não assinei, aí ele vai dizer que eu cancelei a assinatura. Se eu coloquei um documento e eu assinei, fica lá, assinou hora tal. Se eu coloquei um documento, depois apaguei esse documento, porque você pode apagar, tá vendo esse despacho aqui, ó? Eu posso vir aqui e clicar na lixeira, excluir, certo? Excluir. Aí o que é que acontece? Fica registrado lá que eu excluí. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou apagar esse despacho que eu acabei de fazer, né? Porque clicando aqui nessa lixeira, ó, excluir. Aí ele saiu daqui, né? Sumiu aqui do meu processo. Quando eu clicar aqui em consultar andamento, tá aqui, ó. Exclusão do documento fulano e tal. Então, tudo que você faz dentro do processo fica registrado, certo? Fica registrado. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu sei que é muita informação, mas é o que a gente dá para fazer numa reunião assim. Alguma dúvida? Então, deixa eu ver aqui o que é mais interessante. Vocês já sabem criar. A gente já viu como é que cria um processo. A gente já viu como é que responde. Tá? Vamos ver aqui como é que eu anexo um documento. Certo? Como é que eu anexo um documento? Então, tem aqui, eu vou pegar esse mesmo processo de exemplo, tá? Eu vou anexar um documento, certo? Digamos que eu quero anexar um documento. Então, eu clico aqui em inserir, incluir documento, e aí eu vou incluir aqui um documento externo, certo? E todo documento, ele pode ser criado dentro do SEI, né? Mas quando eu não posso criar um documento do SEI, quando esse documento já é externo, é um documento escaneado, eu vou inserir, sei lá, uma certidão, um atestado médico. Como é que eu vou inserir um atestado médico dentro de um processo? Aí ele tem que ser escaneado, né? E aí ele vira um documento externo. Como é que eu faço para inserir ele? Então eu venho aqui, clico em documento externo, certo? Vou escolher aqui um tipo de documento, né? Aí eu tenho aqui segunda via de documento, abaixo assinado, abono de faltas, diversos tipos de documento, certo? Termo de referência, tributos, impostos, recursos, planilha, ofício, qualquer coisa, certo? Mas se ainda assim você não encontrar aqui o documento que você quer anexar, você coloca aqui simplesmente anexo, certo? Simplesmente anexo. Depois, eu escolho aqui a data que eu vou anexar o processo, a data que ele vai ser anexado, e aqui eu faço o nome, eu digito aqui o nome que ele vai aparecer lá nessa barra lateral esquerda aqui. Então, eu vou colocar aqui atestado. Atestado. Eu tenho duas opções, escolher se ele é nato digital ou digitalizado nessa unidade, certo? Quando o documento é escaneado, a gente coloca digitalizado nessa unidade. Quando um documento ele já foi criado digitalmente, ele não precisou ser escaneado, certo? Aí você coloca nato digital. Vamos dizer que você escaneou esse atestado. Então, você clica aqui em digitado nesta unidade. Aí abre essa outra opção, que é você colocar o tipo de cópia, certo? Tipo de cópia. Aí você pode colocar que é uma cópia simples, certo? Uma cópia simples. Remetente,
não é necessário você colocar remetente, só se você realmente achar necessário. Interessados, você pode colocar o setor, certo? Então, poderia colocar aqui o DRH, certo? DRH, classificação de assuntos, não há necessidade, aqui eu coloco uma observação, certo? E aqui eu coloco, né? Como é um atestado médico, é uma coisa pessoal, pode ser. Então, eu coloco aqui em restrito, certo? Coloco em restrito, o nível de acesso. E aqui, ó, anexar arquivo, eu vou escolher o tipo de arquivo que eu vou anexar. Então, aqui eu vou escolher o tipo de arquivo que eu vou anexar, certo? Então, eu vou colocar aqui como exemplo, vamos dizer que isso aqui é meu atestado, eu clico aqui, certo? Aí ele mostrou essa informação. O tamanho máximo permitido é 6 megas, certo? Então, o seu anexo, ele não pode passar de 100 megabytes. Então, você tem que ter cuidado ao anexar qualquer documento, porque ele não pode passar de 6 megas, certo? Não pode passar de 6 megas. Então, vou escolher esse outro aqui. Vamos dizer que isso aqui é meu atestado, né? E aí, ele já apareceu aqui embaixo, ó, anexado, certo? Todas as informações dele, o nome, a data, o tamanho, o usuário e a unidade. Feito isso, eu posso clicar em confirmar dados. Clicando em confirmar dados, você já vai ver que o atestado já veio para cá, ó. Anexo, atestado, número tal, certo? Ele tem essa chave aqui do lado dele que indica que ele é restrito, certo? E aqui eu consigo visualizar ele, certo? Pronto, anexei um documento, certo? E aí lá na minha resposta, eu posso fazer referência a esse documento, tal qual eu fiz no memorando anterior, certo? E aí posso responder e posso enviar isso aí, tá? Outra opção aqui que está interessante é que você pode cancelar esse documento, certo? O que é que significa cancelar? Cancelar significa que aquele documento, ele não é mais válido, mas ele ainda faz parte do processo, certo? Então, se eu clicar aqui em cancelar, ele vai ficar riscado aqui, ó. Vai aparecer um risco no meio do nome dele aqui. Mas ele não sai daqui, certo? É diferente do excluir. Do excluir, ele some completamente daqui. E o cancelado, não. O cancelado, ele ainda vai aparecer aqui, certo? Mas lembrando, tudo que você faz fica registrado, certo? Tudo que você faz ficar registrado. Mesmo que você excluir, ele suma daqui, ele ainda vai aparecer aqui no consultar andamento que você excluiu um documento. Entendido? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que seria interessante a gente saber em relação ao SEI. A gente já sabe criar um processo, né? Colocar um memorando dentro, a gente já sabe anexar um documento, a gente já sabe responder e enviar um despacho, a gente já sabe fazer um acompanhamento especial. Uma coisa interessante que vocês saibam é isso aqui, ó. Anotações. Tá vendo aqui? Anotações. O que são essas anotações? Então, eu posso clicar aqui nesse processo e colocar uma anotação nele. Certo? Uma anotação. É tipo como se fosse esse post-it aqui. Certo? Então, eu clico aqui nesse post-it e coloco aqui, ó. Esse processo precisa ser respondido até dia 23. Aí eu clico em salvar. Quando eu voltar lá para minha tela principal, tá vendo que apareceu aqui uma anotação aqui, ó, do lado do número do processo. E quando eu passo o mouse em cima, tá lá a observação.
esse processo precisa ser respondido até o dia 23, certo? Esse processo precisa ser respondido até o dia 23. Para que eu não precise ficar entrando dentro dos processos para saber o que é que eu tenho que fazer, certo? Eu posso colocar aqui a anotação. Então, eu poderia colocar aqui a solicitação da impressora do Hospital do Buenos Aires e que precisa ser respondido até o dia 23. Poderia colocar alguma coisa desse tipo, certo? Isso é o que a gente chama de notação, certo? Notação. Eu posso usar também marcadores, certo? Marcadores. Então, eu posso vir aqui, entrar dentro do processo e colocar um marcador nele. Clicando aqui, eu escolho a cor. Aqui no nosso setor, a gente já definiu esses marcadores aqui. Por exemplo, quando está o marcador verde, é para assinar. Então, eu faço todo o documento e coloco o marcador verde. Aí o gerente vai lá, na hora que ele vê, ele só já sabe que é para assinar. Ele entra, já assina e pronto. E envia. Entendeu? Quando é solicitação de equipamento, aí tem um marcadorzinho vermelho. A gente coloca lá o marcador vermelho, aí na hora que a pessoa entra, ela já sabe o que é que está direcionado para ela. Então, isso aqui é a solicitação de pagamento. Então, esse processo é meu. Então, já sei o que fazer. Certo? E aí você pode ir criando diversos marcadores. Certo? Você pode ir criando diversos marcadores. Colocando marcadores no processo. Certo? Então, eu posso vir bem aqui, ó, selecionar esse processo, ou entrar dentro do processo e adicionar um marcador. Certo? Aqui, entra no processo, clica aqui em marcador e adiciona ele. Colocar um marcador verde dizendo que é para assinar. Aí salva. Aqui do lado, no número do processo, já apareceu o marcador verde. Clicando aqui na tela principal, também aparece o marcador verde. Está dizendo aqui, ó, assinar. Entendi? Então, basicamente, essas são as principais funções que a gente tem no SEI, certo? Essas são as funções básicas que vocês vão utilizar no dia a dia de vocês. E aí eu fico disponível para que vocês possam tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Mas eu já adianto logo que vocês, a maioria das pessoas, né, geralmente elas aprendem quando elas colocam conhecimento em prática. Tá? Então, com o Fernando, ele me falou que essa live vai ficar gravada aí e vocês podem utilizar para consultar sempre que tiverem uma dúvida, certo? Além disso, eu disponibilizei também aqui uma cartilha do SEI, feita pela prefeitura, em que você pode acessar, fazer o download e consultar quando achar necessário. Vou colocar novamente aí no chat, certo? E eu estou à disposição para tirar dúvida de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Marcelo, bom dia. É que eu Bom não dia. consegui acessar a cartilha pelo link que você colocou. Já acessei até esse último aqui e não dá certo. Deixa eu ver aqui. Aqui para mim deu. Eu vou te mandar outro link aqui, maior, mas para mim tá tudo certo. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta. É James, da UBS Betinho. Pode perguntar. Com relação à cartilha aí, eu consegui abrir aqui. Eu não estou conseguindo redefinir a senha. Eu coloco o meu CPF e coloco o e-mail, e aí chega a mensagem de redefinição no meu e-mail, aí diz assim, clique aqui, só que não abre o azulzinho para a gente clicar e redefinir a senha. Como é que eu faço? Aí eu acho que é com a Prodatese, pessoal, porque esse sistema não é da fundação, entendeu? A gente está ajudando a Prodatese. E aí vocês têm que entrar em contato com o suporte deles, porque realmente eu não sei como é que funciona isso aí, esses problemas que dá, esses erros que dá. Eu realmente não sei responder isso para vocês. Tá? Mas eu recomendo que vocês entrem em contato com a Prodaterra, o suporte deles. Ok.
Alguém tem mais alguma dúvida? Marcelo, acredito que tenha um treinamento bem produtivo, né? Você informou várias situações que vai ser corriqueiras para as unidades básicas e a gente só tem a agradecer, né, sua atenção. E acredito que dúvidas vão surgir no decorrer da prática, né? Mas a gente vai se socorrendo. Quando eu não conseguir resolver com eles, a gente também, né, entra em contato com a Prodatec com relação às senhas, como eu já falei, para alguns que realmente não estão conseguindo redefinir, ligar diretamente para a Prodatec, né, que pode ser uma questão do link, alguma coisa, então só a Prodatec pode resolver. Então, eu agradeço muito a presença e acredito que já pode finalizar o treinamento. Então, tá certo, pessoal. É o seguinte, quanto a usar o sistema, certo? Vocês podem tirar dúvidas, certo? O Fernando tem o meu contato, a Priscila também tem o meu contato. Vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas quanto a usar o sistema. Quanto ao suporte, infelizmente, eu não tenho acesso ao suporte do sistema, entendeu? Por exemplo, incluir um novo tipo de documento, isso eu não posso fazer. Alterar uma senha, isso eu não posso fazer, só quem pode fazer é a Prodatec. Mas com relação a qualquer dúvida de utilizar o sistema, isso eu posso ajudar vocês. Eu fico à disposição aí. O pessoal da Gizab tem meu contato, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato. Estou à disposição. Então, acho que é isso, né? Valeu todo mundo aí e até a próxima.